Olá, gente, sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Frônesis, né? Nós estamos retomando, né, o nosso curso A Ludicidade e a Brincadeira, o Brincar, né? Lembrando, né, que a partir, né, da obra de Kishimoto, o Brincar e suas teorias, tá? Nós estamos na nossa terceira aula e nós vamos abordar agora as contribuições, né, de John Dewey, que é considerado assim um filósofo, um dos maiores filósofos dos Estados Unidos, com uma contribuição muito intensa, muito potente no campo da educação. E aqui a gente vai destacar essa visão do Dewey na educação e, consequentemente, aí a contribuição dele com a educação infantil, o processo educativo de um modo geral, mas em particular aí a questão do jogo e da brincadeira. Como de costume, né, ao final nós vamos fazer uma leitura, né, de um poema, né, do Manuel de Barros. Aguardem! Meu nome é Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade do Vale do São Francisco, né? Sejam mais uma vez, né, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Frônesis. O John Dewey, ele é um filósofo, né, que ele encarna, né, a sua cultura, a cultura estadunidense, né, a cultura norte-americana, né? Ele encarna os valores dessa cultura e vai pensar, né, a vida em sociedade, o desenvolvimento humano, as relações sociais, né, a partir desses valores que ele encarna, do seu tempo, né, e do seu espaço, enfim, da sua história. Em relação a esses valores, o Dewey, ele vai encarnar a crença na democracia. E o que seria isso para o Dewey, né? A ideia de encarnar a democracia, que isso reverbera no seu pensamento filosófico, tem a ver com a crença na capacidade humana de desenvolver, na capacidade humana, né, de superar os desafios, obstáculos, né, a partir da sua inteligência, a partir da sua flexibilidade, a partir da sua capacidade adaptativa, criativa, né? Mas esse processo de desenvolvimento humano que subjaz, né, a esses valores democráticos na concepção do Dewey é atravessada, né, pelas relações sociais, é atravessada pelo modo como as pessoas lidam umas com as outras, se relacionam umas com as outras, né? E o Dewey, ele acreditava que isso não se dava de uma maneira tão gratuita, né, tão espontaneística, digamos assim, que era necessário, né, um processo formativo, né, que garantisse, né, as bases, né, desses ideais democráticos, né, ou melhor, né, que potencializasse, né, o desdobramento desses potenciais democráticos, ou seja, a capacidade do ser humano se desenvolver, dessa flexibilidade, né, dele passar, né, de uma geração passar para uma outra geração. E aí entra a importância da educação, né? Claro, aí não só a educação escolar, a educação não escolar, mas sobretudo a educação escolar tem um papel importante no pensamento filosófico de Dewey. Inclusive o próprio Dewey vai dirigir, né, as suas escolas laboratórios, né, as suas chamadas escolas experimentais, que ficaram conhecidas, isso aí no finalzinho, né, do século XIX para o século XX. Inclusive muitas dessas escolas continuaram existindo, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer, né, algumas delas na minha infância, das escolas experimentais. Esse ideal democrático de vida, né, que o Dewey encarnava
como eu já coloquei, está muito associada ao tipo, né, de vida, né? A forma como as pessoas vivem, né? E formas particulares, qualidades relacionais particulares, né? Que tem a ver com cooperação, que tem a ver com solidariedade, né? Que tem a ver com associações no sentido das pessoas se associarem, de conviverem, né? Coletivamente, né? De comungarem algo, porque são princípios basilares, né? Da democracia, né? E que sujeito, né? Que sujeito é um sujeito desejável para esse tipo de vida social? É um sujeito que ele tem autonomia, é um sujeito que ele tem autonomia do ponto de vista cognitivo, é um sujeito que saiba se relacionar, que saiba ouvir, que saiba se comunicar, que consiga produzir entendimentos conjuntos, né? Que as relações autoritárias, né, elas sejam descontinuadas, né, ou desprivilegiadas, né? Por quê? Porque as relações autoritárias, o pensamento autoritário, o pensamento egocêntrico, aqui já trazendo um pouco aí da teoria do Piaget, né, são incompatíveis, né, com uma vida social onde se privilegia a cooperação, a solidariedade, o coletivo, o comum, a associação, enfim. E aí a gente já encontra um aspecto assim muito importante entre a política, por exemplo, e a psicologia, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que sociedades autoritárias, né, são sociedades que não vão estimular esse tipo de sujeito autônomo, reflexivo, e ao contrário, né? Sociedades democráticas, elas vão estimular relações onde as pessoas possam se ouvir, possam entrar em acordos, possam estar juntas, possam colaborar, né? E é pensando nisso, ou seja, nessa relação entre desenvolvimento e como determinado espaço, né, se organiza, como as pessoas se relacionam, é que o Dewey vai pensar na escola. Então, a escola para Dewey é, antes de mais nada, né, um espaço de socialização, um espaço de convivência, um espaço de experimentação, um espaço onde, pensando aí no caso das crianças, sejam oportunizadas a elas situações experimentais onde ela possa pensar por ela mesma, onde ela possa questionar, onde ela possa colaborar, onde ela possa se associar, né? E aí a gente tem, talvez a gente tenha aí na modernidade, né, a partir do Dewey, né, Dewey seja talvez um dos primeiros a trazer para a escola a concepção de sociedade, a concepção de ser humano, ou seja, a escola ela tem que ter por trás dela, subjaz a ela, né, uma concepção de sociedade, uma concepção de ser humano. Então isso é o que vai estar, por exemplo, hoje em dia, assim, muito mais claramente aí nos chamados projetos pedagógicos. E aí a escola, né, como esse espaço social, é importante aí a gente atentar, né, para a ideia de prática, para a ideia de ação. Não nos esqueçamos, né, que o Dewey ficou conhecido, né, como um pensador, um filósofo pragmatista, né? Claro, de uma tradição estadunidense, norte-americana, né, do pragmatismo, mas não é um pragmatismo funcionalista, né? Não é um pragmatismo no sentido que se reduz, né, aos resultados, né, onde os meios, né, eles são empregados para se alcançar resultados, né? Não é aquele efeito funcionalista, pragmatista que normalmente se conhece. A ideia do pragmatismo do Dewey tem uma característica específica, porque
O Dio ele está muito mais preocupado não em um resultado que é definido a priori. Mas o Dio, ele é um pragmatista no sentido de que é o sujeito, a partir da sua capacidade criativa, da sua inteligência, né, que vai buscando formas adaptativas, criativas de lidar com os desafios. Então, é muito a partir da experiência que emerge, das situações que emergem, né, dos acordos e dos diálogos estabelecidos entre os sujeitos via sua capacidade, né, reflexiva, né, de agir sobre o mundo. Então, contemporaneamente, a gente ouve muito falar na ideia, principalmente popularizada por Perrenot, da reflexão, da reflexão sobre a ação, claro, né, e aí a gente tem na verdade por trás o Donald Schoen, né? Então essa ideia do refletir sobre a ação, refletir na ação, reflexão e ação, né? Na verdade esses princípios, essas concepções, essas ideias, elas têm origem em John Dewey, né? E por falar nisso, o John Dewey vai influenciar muito, por exemplo, o Anísio Teixeira, né? Que faz uma grande reforma educacional, uma revolução educacional, digamos assim, aqui no Brasil. Mas como é que o Dewey ele chega na questão dos jogos e da brincadeira? Porque o Dewey ele vai notar que é no jogo, né, que se encontra por excelência, né, essa possibilidade do sujeito agir com liberdade, com capacidade criativa, na relação com o outro. Então o Dewey ele vai valorizar de uma maneira, então o Dewey vai valorizar de um modo fundamental o jogo e a brincadeira, né, como um espaço por excelência, onde o sujeito ele está refletindo sobre sua ação, mas ao mesmo tempo ele está totalmente inteiro, ele está na relação com o outro. Então nas escolas experimentais, né, o jogo e a brincadeira tem um espaço, né, as escolas que o Dewey preconizou, tem um espaço, né? Tinha um espaço assim fundamental, importantíssimo, né? E aí não só o jogo e a brincadeira, ele vem para a escola no sentido de incorporar conteúdos disciplinares, né? Mas o jogo e a brincadeira é valorizado na escola como um espaço de desenvolvimento em si dos sujeitos, né? E muito preocupado assim, em relacionar a valorização desses espaços de jogos e brincadeiras, pensando, né, na contribuição daquela sociedade democrática, porque no espaço na experiência dos jogos e das brincadeiras há uma potencialização desse sujeito reflexivo, né, que vai estabelecer acordos, que vão criar regras, mas que também vão jogar dentro do limite dessas regras, mas que também percebe sentido e prazer na realização, na vivência daquele jogo e da brincadeira, né? Então um pouco isso, espero que vocês tenham gostado. Aguardem, né, os nossos próximos vídeos. Nós vamos trazer a contribuição de Henri Vallon, que é muito importante. Então, próximo vídeo, aguardem. E se inscrevam no nosso canal, tá? E para vocês poderem receber os vídeos, né? Participem, né, das nossas conversas aqui no chat. Então, até lá. No começo era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio.